É fácil me apresentar. Eu sou o Hilário. Que falar mais disso já depõe contra o patrimônio. Mas é um prazer muito grande estar aqui. E principalmente quando se fala sobre casais, né? Eu, às vezes, faço alguns casamentos e fico imaginando, olhando para as pessoas, né? Quando um homem se casa, a vida fica mais tranquila, né, pastor? Porque aí já tem alguém para mandar, está tudo resolvido, é só obedecer. Se obedecer a contento, vai tudo bem. Tendo um sofá bem preparado, que caiba a gente, né, e não fica com as pernas para fora. E quando Jesus também proferiu uma palavra, eu acho que foi dirigida às esposas. Jesus disse assim: tome a sua cruz e siga-me. Nada disso. Quando eu fico pensando sobre o casamento, eu me reporto àquilo que Deus sentiu. E isso encanta muito meu coração. Porque o casamento é um projeto de Deus, não é uma invenção de nenhum ser humano. Foi Deus quem pensou esta bênção que nós vivemos. É meio atribulado, né? Meio difícil. Mas por isso eu quero convidá-los para ir a Gênesis. Gosto muito de ler esse texto. Principalmente porque fala sobre esta bênção que Deus dá a Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí o texto segue, e no versículo 24, o Senhor Deus mesmo diz: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse tempo juntos aqui. Ó Deus bondoso, o desejo do nosso coração é que o Senhor possa falar conosco, nos mostrar, ó Deus bondoso, a Tua vontade. Eu desejo ouvir nessa noite a Tua voz. Preciso ouvir a Tua voz. Careço da Tua orientação, careço da Tua direção. Ó Deus bondoso, muito obrigado porque cada irmão e irmã que veio aqui hoje, veio porque o Senhor os trouxe, guiados, conduzidos pelo Teu Espírito. Ó Deus bondoso, muito obrigado pela Tua palavra, porque constrói na nossa vida e no nosso coração aquilo que vem do trono da graça do Senhor, para a nossa edificação, para a nossa vida, para a saúde dos nossos lares, principalmente da vida conjugal. Muito obrigado, Pai, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando leio esse texto, eu fico pensando sobre o projeto de Deus para uma família. Não sei se vocês se lembram, quando passava aquele programa fantástico, quando tinha o Cid Moreira, aquela turma, e o fantástico era meio bombástico. De vez em quando eles falavam que o mundo ia acabar. E aquilo me colocava em pânico, porque eu ficava pensando, o mundo vai acabar e eu não me casei ainda. E era domingo à noite, eu tinha vindo da igreja, estava assistindo o Fantástico. Antes de dormir, eu orava. Dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Até hoje o mundo não acabou, já me casei. Graças a Deus. Coisa boa. E eu fico pensando hoje que aquele homem sozinho começou a incomodar o coração de Deus. Um homem sozinho no jardim, aquela bicharada.
Dá nome para tudo. Já pensou? Sozinho. Fruta. Quer saber de fruta? O que aquele homem precisava? Aquele homem precisava de alguém que pudesse completar a sua vida de tal modo que ele não precisasse mais sentir-se sozinho. E a grande pergunta que a gente faz é: por que alguns homens e algumas mulheres hoje ainda se sentem sozinhos, abandonados? O que tem acontecido? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Não se concretizou o casamento? Quantos casamentos de fachada nós conhecemos? Pessoas que não se suportam, pessoas que não se aguentam, pessoas que vivem juntas porque foram acontecendo circunstâncias que os entrelaçaram de tal maneira, mas os seus corações não estão unidos. Algumas mulheres que têm vergonha de seus maridos, e alguns maridos que têm vergonha de suas mulheres. Vivemos um tempo esquisito, não vivemos? Mas quando abro esta palavra e começo a ver o que Deus diz, isso traz luz ao meu coração. E brevemente eu queria pensar sobre isso que Deus diz. Deixa o homem pai e mãe. Parece que o casamento é algo que começa com um trauma, com a ruptura, com a necessidade de decisões muito firmes. O casamento surge num cenário de abrir mão. Tem gente que não abre mão, continua trabalhando, trabalha ainda mais, estuda ainda mais, viaja ainda mais. Deixa o homem pai e mãe. Tem que deixar alguma coisa. Deixar o pai e a mãe financeiramente. Uma ajudinha de vez em quando é boa, não é? Um presentinho. Meu pai repartiu a herança. Não é muita coisa, mas eu já tenho mais alguma coisa na vida, né? Ih, legal. Eu e meu irmão. Mas o que eu preciso deixar? Isso vai trazer trauma ou vai trazer bênção? Já viram aquelas moças que nunca saem da casa do pai e da mãe? Parece que tem um legado para cuidar deles. Aqui não diz para abandonar ninguém, mas diz para colocar alguém em prioridade. E nós temos falhado nisso, não temos? O trabalho é prioridade, o futebol é prioridade, os amigos é prioridade, as amigas. O que tem sido prioridade na sua vida? Tem um escritor desses apaixonados que diz o seguinte, que um casamento feliz exige que nos apaixonemos muitas vezes, sempre pela mesma pessoa. Já pensou? Conquistar um ao outro a vida toda. O casamento nunca está pronto. Essa é a beleza e é o encanto do que Deus projetou. Não está pronto. 50 anos de casados, ainda temos muito para conquistar. Tem muito para fazer. Os filhos passam pela casa, vão embora, se casam, voltam. Os netos passam por lá, arrebentam com tudo. Principalmente aquelas coisinhas pequenas que a gente traz do exterior. Mas, vocês se lembram da mulher de Ló? A mulher de Ló olhou para trás, né? Parece que o coração dela não estava no projeto que vinha adiante do que Deus tinha projetado na companhia de seu marido. Ela olhou para trás, dizendo, puxa, eu não posso abrir mão de algumas coisas. Tem coisa muito importante na minha vida. Parece que o casamento é uma movimentação que acontece na vida da gente, que a gente começa a
programar a vida de tal forma que o meu cônjuge passa a ser parte de mim mesmo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Se tornam uma só pessoa, que é o milagre. Mas o trauma acontece, não acontece? A adaptação. Como é difícil, não é? Eu fui criado lá no estado de Goiás. Minha esposa foi criada em Londrina. A família dela gosta de comer peito de frango. Mas a minha família é mineira, eles compram o frango inteiro. E se tiver mais de 2 pés no frango, eles trazem. E às vezes eles compram só os pés do frango. Também não curto esse negócio. Uma vez fui visitar um irmão da igreja, fizeram moela. Não gosto. E quando nós éramos noivos, fomos visitar uma família e eles fizeram um banquete para a gente. Coração de galinha assado. Com creme, não sei das quantas, mas eu sei que não rolou também. Mas é muito diferente, não é? Essa adaptação demora. Vai um tempo, né? Eu sou pastor, ela é médica. Eu gosto da parte do tocinho, ela gosta da parte do bacon lá, daquela carninha. Não é tão simples assim, né? Até hoje nós ainda estamos nos adaptando, 29 anos. E não está fácil, não. Estou quase parafraseando um amigo que brincou uma vez e disse assim, olha, me separar, não, nunca pensei, mas matar, passou pela cabeça. Brincadeira. Diz que o Cláudio Duarte fez isso uma vez, né? Um casal chegou para aconselhar-se com ele lá, e disseram assim, nós vamos nos separar. Falaram, mas como é que é o negócio? Mas só a morte pode separar vocês, porque foi Deus que uniu e aquela coisa toda. E ele foi orar pelo marido e disse, Senhor, leva o teu servo. Ele falou, não, calma aí, ué. Ele falou, não, só se você morrer que é possível separar, não tem outra saída. Deixar. O que eu preciso deixar? Eu já deixei muita coisa. Sei que ela também já deixou muita coisa. Podia já ter muitas especializações. Eu já podia ter feito mais faculdades, queria ter feito. Mas a gente precisa abrir mão de algumas coisas, para que outras aconteçam e se estabeleçam. Isso sim é uma declaração de amor muito profunda. Que legal, né? Deixar algo necessário. Mas nós vamos adiante. Porque aqui diz assim, e se une à sua mulher. Que união é essa? O pastor Jaime Kemp, uma vez, num congresso, deu um exemplo. Ele tinha uma caixinha dessas de massinha, de modelar, dessas que as nossas crianças brincam em casa. E ele pegou 2 cores daquelas básicas. Chamou um casal, deu uma massinha para cada um, e pediu para os 2 começarem a misturar aquela massinha. Misturou. E aí o pastor Jaime Kemp disse, separa a massinha agora. E o marido já mais para frentex disse, olha, não tem jeito de separar esse negócio. E outra, que o Senhor nos deu 2 cores básicas e uma nova cor surgiu. Falou, pois é. Tem um texto na Bíblia que diz que o que Deus une, ninguém separa. Isso é um privilégio, um mandato, uma segurança, parte do projeto de Deus. O que Deus une. Será que todo casamento é a união de Deus? Eu creio que muitos casamentos, depois de muito tempo, se torna algo de Deus. Pode ter começado de outro jeito, né? Com outros interesses, com outros projetos. Hoje, para mim, é muito tranquilo, porque eu não conheço a sua vida. Mas eu fiz um curso do Instituto Haggai, lá na ilha de Maui.
Oh, só não surfei lá porque a onda é gigantesca, 20, 22 metros, né? Mas eu gostava de ir lá, na Lahaina, ver aquela ondinha. Os caras com aquele balãozinho de oxigênio amarrado na perna. O jet ski, que era uma lancha para rebocar o cara lá para o início da onda. Mas eu participei de alguns casamentos lá. E lá eles têm um costume muito interessante. Eles pegam a areia do Pacífico, que é branquinha, colocam numa cumbuca. E pegam a areia de um vulcão desativado, que é um vermelho bem forte, e colocam noutra cumbuquinha. E tem uma grande vasilha de barro. E eles convidam os noivos para misturar aquela areia na vasilha maior. E esse é um costume da tribo lá nativa, que agora já são todos americanos, aprenderam a comer McDonald's. Mas é bacana, porque num dado momento o celebrante, o pastor diz, separa a areia. E o pessoal diz assim, mas vai levar um tempo. Falou, pois é, começa tudo muito simples, não começa? Nos apaixonamos, ficamos maluquinhos, o pessoal tenta convencer a gente que não está na hora, a gente não está nem aí, para nós está na hora, não está? Não, mas vocês têm que estudar um pouco mais. Não, está bom já. Mas vocês não têm onde morar, não precisa. Ainda não tem micro-ondas, não tem necessidade. Máquina de lavar louça, essa Mitsubishi que faz tudo, até pelo celular, lá de onde você trabalha, você liga a máquina, não precisa. Aquela máquina de lavar roupa, que tem secadora, que tem tudo, que fala. Porque tem uma lá em casa que minha esposa comprou agora que toca música. Tudo tem um preço, né? Ô, musiquinha cara. Mas lava bem. Mas depois, aí a gente já precisa de um monte de coisa, não precisa? Vai surgindo necessidade. E é nessa caminhada e nesse atrito que Deus faz o grande milagre de unir um homem e uma mulher. Colocar no coração deles uma responsabilidade, um com o outro, de cuidar um do outro, sem esperar nada em troca. De cuidar um do outro para Deus. Na verdade, a aliança do casamento não acontece por aqui, mas acontece no coração do Pai. E é isso que sustenta o casamento. É isso que faz com que a família se torne não uma célula aqui, desse mundo perdido, mas é uma coisa divina, bendita, maravilhosa. E eu estou ficando mais velho, estou aprendendo que nem a morte pode separar um grande amor. Tenho acompanhado alguns apaixonados que quando um deles morre, o outro vai logo depois. Interessante, né? Coisa bonita. Vocês, nós, somos a massinha que Deus amassou na mão dele. Foi ele que escolheu, né? Saí lá de Goiás, fui estudar lá em Campinas, parece tudo tão longe, né? Lá. Aí fui lá para Londrina. Aí achei uma moça lá em Londrina. Falei, você quer casar comigo? Ela falou, mas veja bem, nós ainda nem namoramos. Falei, não, mas isso é apenas um detalhe. Ela, então, lá em Curitiba, nós conversamos, fiquei sabendo que você está indo trabalhar lá, né? Falei, ixi, mais um fora bem dado. Cheguei aqui, fazendo a mudança, me entregaram uma carta. Até não me lembro muito do que estava escrito naquela carta, eu a tenho até hoje, mas o perfume eu nunca esqueci. Está aqui na mão até hoje. Que carta perfumada. Uau! Que letra bonita. E eu fiquei empolgado, né? E no mesmo ano, nós namoramos, noivamos, casamos. E meu sogro infartou. Não, quase. Chega um cara do nada e começa essa história.
que Deus pode fazer na nossa vida? Ainda pode fazer muita coisa, muita coisa. Podemos nos apaixonar um pelo outro. Devemos. Devemos conquistar um ao outro. Não devemos desistir um do outro. Devemos insistir em permanecermos juntos, apaixonados. Sabe que o único projeto verdadeiro que os nossos filhos têm de casamento somos nós. É lá na nossa casa que eles vão aprender o que é e o que não é vida conjugal. Eu aprendi na minha casa, ela aprendeu na casa dela. Nós não precisamos repetir nada daquilo. Mas nós podemos fazer algo diferente pela graça de Deus, para que seja maravilhoso, para que seja divino, para que seja bendito. E para que um dia, depois da nossa partida, os nossos filhos possam pintar a nossa caricatura de amor para os nossos netos. E os nossos netos possam falar para os bisnetos. Eu acho fantástico. Eu estou lendo Jó de novo, eu gosto de ler Jó. Não sei se é porque é sofrimento, é que me faz. Não faz bem, mas faz. Porque no final dá tudo certo, né? E ele viu até a 4ª geração. Já pensou? Pastor Levi vai chegar nesse negócio aí, está bem. Né? Bem conservado. 68 anos, nós, inteirão. Já queimei meu filme aqui, meu Deus, está na hora de ir embora já. Prepara lá, Lília, a chave do carro, que mexeu com o chefe. Mas é bonito isso, não é? Bonito. Eu li uma frase uma vez, num livro, que dizia assim: quando eles se conheceram, ela falava e ele ouvia. Depois que eles ficaram noivos, ele falava e ela ouvia. Depois que eles se casaram, um tempo depois, os dois falavam e os vizinhos ouviam. Não precisa muita palavra, né? A gente pode dar um testemunho de fé, de cuidado, de lealdade, de fidelidade, de amor, de cuidado. Bacana isso, não é? Eu sou capelão lá do Hospital Evangélico, também, entre outras coisas. Mas no hospital, eu passo e convivo com muitas histórias de amor. E às vezes, depois da partida de um dos cônjuges, aquele momento difícil da notícia médica, do acompanhamento, eu ouço coisas extremamente profundas e preciosas. Coisas que vão ficando marcadas na mente, no coração, na alma. História de pessoas, de casais, de famílias. Que legal, né? Se fôssemos ouvir a história de cada casal aqui hoje, já pensou? Escolhêssemos vocês dois aí. O que vocês tinham para dizer? Muita coisa. Daria um filme que ficaria em cartaz muito tempo. Porque todos nós temos uma história, não temos? Coisas que ninguém sabe. Coisas que Deus sabe. Momentos que os nossos joelhos se dobraram. E na presença de Deus, clamamos a intervenção do Senhor na nossa vida. Mas esse projeto de Deus fala sobre uma só carne. E eu quero encerrar por aqui, pensando nessa realidade de uma só carne, como um milagre. Como alguma coisa que só Deus pode fazer. Como o desejo sincero do nosso coração e da nossa alma, que Deus faça. E que
nos una de tal forma que já não sejamos mais dois. Eu li uma vez e achei muito bonito. O autor tentou construir essa realidade de uma só carne, e ele começou a falar sobre 2 folhas de papel. E ele foi explicando que naquelas folhas de papel existiam 2 pessoas, a fotografia de um e a fotografia do outro. E ao fazer a caricatura, aquele autor era um caricaturista, cartunista, e ele foi desenhando, mas também era uma pessoa que era um arquiteto de palavras. E ele foi desenhando aquilo que foi sendo formado na minha mente. A fotografia de um casal. E ele estava falando dele e da esposa dele. E chega um momento que ele diz, pois é, essas 2 fotos um dia foram coladas. Uma cola divina colou essas 2 fotografias que se tornaram uma folha só. E ele faz um adendo dizendo, quem tentar separar essas 2 folhas vai estragar tudo, porque nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Eu só achei aquilo tão bonito, tão lindo, simples, né? Deve ser essa folha de A2 que a gente tem aí, né? Da impressora. Bacana, né? A minha foto, a foto dela, que Deus começou a passar cola e colou. Tem um provérbio húngaro que diz assim, o casamento é um pote de mel, no qual cada cônjuge deve pôr mais mel do que tirar. Vocês já viram como nós somos egoístas? A gente sempre fica pensando o que a gente pode ganhar no casamento, não é? Não o que a gente pode dar. O que eu posso dar? Acho que eu posso dar meu pezinho quente para aquele pé frio ali, que não esquenta nem com a meia mais poderosa do mundo. E eu posso acolher aquela mão fria na minha barriguinha quente. Eu posso tentar entender quais são os traumas, quais são as lutas, quais são as dificuldades, quais são as paranoias. Se não fosse a Lília, eu não seria mais pastor hoje, com certeza. Já tinha abandonado o barco. Porque ela me ajuda demais. 90% do trabalho é dela. Porque também, quando termina o culto, ela atende mais de 20 consultas lá na porta da igreja. Mas ela me ajuda a entender muita coisa, inclusive eu mesmo. E de vez em quando tem coragem e ousadia de dizer, hoje foi ruim. Quem sabe você precisa orar mais, cara. E se consagrar mais ao Senhor. Leais são as feridas de quem ama. Parece que está escrito isso na Bíblia, não está? De quantas vezes me confrontar. No momento que eu disse, olha, não dá para ser pastor mais, você é outra coisa. Ela falou assim, tem certeza? Porque você não nasceu para ser outra coisa. Qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida, não vai dar certo. Você tem um chamado, e eu sei que esse chamado é firme, sério e é divino. E quanto a você, continue. Para de resmungar e vai trabalhar. Que legal, né? Foi quem me levou, semi-morto, para o hospital, com Covid. E que viu que não dava para ficar em casa mais, porque a saturação já estava a menos de 80.
É quem ora por mim. E você? Tem alguém que ora por você? Minha mãe. Não. Deixa, pai e mãe. Algumas coisas a gente precisa abrir mão. Se une. Esse é um processo bendito. E tornam-se, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, algo muito mais extraordinário do que tinha sido planejado. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Tem uma música que diz assim: quando Deus criou você, Ele estava pensando em mim. Me deu muito mais do que eu sonhei. Me deu muito mais do que eu merecia. Me deu o que Ele desejava ter dado. Quando Deus me deu a Lília, deu muito mais do que eu imaginava. Porque lá na minha casa tinha espelho. E eu sabia que abacaxi que eu era. Mas perto dela eu me sinto bonito, forte e corajoso. Longe dela, quase derrotado. Porque aos olhos dela, eu sou vencedor. Porque ela me faz sentir assim. E isso é legal. E eu sei que Deus viu que não era mais bom que eu ficasse sozinho. E Ele me deu uma companhia para o resto da vida. Colou os dois, como quem cola duas folhas de papel. Misturou a gente, como as crianças que misturam as massinhas. E os nossos, quando eram pequenos, misturavam a massinha e me mostravam e falavam assim: "Um milagre! Um milagre!" O que está acontecendo aí, Zé Maré? Nós misturamos aqui e surgiu uma cor nova. Pois é, ela veio de uma família, eu vim de outra, e Deus fez algo maravilhoso. Porque Ele é especialista em unir. Ele é especialista em tornar um casal em um só ser. Hoje, a alegria do meu coração aqui é pensar que realmente o casamento feliz exige que nos apaixonemos muitas vezes, sempre pela mesma pessoa. Porque decepcionar um ao outro, a gente já nasceu sabendo, né? Agora, conquistar um ao outro, a gente precisa aprender. E precisa da orientação do Senhor. Hoje estava de manhã ouvindo um rádio. Eu sou juiz de paz também. Estou parecendo aquele cara lá do filme que é tudo, né? Ele era o pastor, era o juiz de paz, era o dançarino, era tudo. Dançarino não. Mas eu sou juiz de paz lá no cartório do Cajuru. E estava indo para lá fazer os casamentos. E liguei o rádio, fui ouvindo e dizendo assim: não tem nenhum restaurante na cidade que tenha mais vagas para o jantar. E eu fiquei pensando, poxa, tem gente que está querendo jantar fora uma vez no ano. Mas eu janto fora todo dia lá em casa. Porque todo dia é um dia novo, é um dia de celebração, é um dia de gratidão, é um dia de júbilo. É um dia de reconhecer que Deus me deu um lar, me deu uma família e me deu a bênção de ter para onde voltar depois de um dia extremamente cansativo de trabalho. Vitorioso ou derrotado, é para lá que eu volto. Para descansar e voltar para a próxima jornada. E é legal isso, né? Muito legal. É lá que nós nos realizamos. A partir daquela molecada que Deus nos deu. Que antes nós tirávamos sarro deles. Agora eles tiram sarro da gente. E são tão divertidos
que eu não perco uma oportunidade de fazer uma refeição lá em casa quando eles estão. Porque que turma abençoada, que turma inteligente e que turma bonita. Que bênção ter um lar, que bênção ter uma família. Viu, Deus? Não é bom deixar esse rapaz aí sozinho, de jeito nenhum, né? Esse barbão todo. Até eu não estava muito conhecendo essa barba, não, porque você só anda de máscara lá no hospital. O que Deus viu? Deus viu pelo amor dele a oportunidade de ainda nos tornar pessoas mais felizes e mais realizadas. Feliz Dia dos Namorados. Ei, beleza, hein? Eu já estou saindo do segundo Covid, da terceira gripe, da não sei mais o quê, e a voz já não é mais aquela Brastemp toda, né? Mas fiquei muito contente de ser convidado para vir aqui. A princípio disse que não vinha, né? Tinha outras pendengas. Mas depois, quando deu certo, fiquei contente. Porque se tem uma coisa bacana, é o casamento. Se tem uma coisa difícil, é o casamento. Se tem uma coisa tensa, é o casamento. Se tem um lugar onde Deus pode visitar e transformar, é o casamento. Vamos orar? Queria te dar 30 segundos. Mais do que isso, você já pode começar a reclamar. É só para agradecer. Então, 30 segundos. Não orar com o seu cônjuge, mas orar sozinho. Eu gostaria que você orasse pelo seu cônjuge. A partir do seu coração. Orar para que Deus possa visitá-la nessa hora. Em algo que você ache e desconfie, que ainda não foi realizado, mas que, se fosse pela graça de Deus, traria uma bênção especial nesse dia dos namorados. Vamos orar? Pai querido, bondoso, muito obrigado por cada casal aqui. Muito obrigado por esse encontro de casais aqui na Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. Ó Deus bondoso, muito obrigado, porque mesmo tendo que abrir mão de algumas coisas, nós escolhemos um ao outro para caminharmos juntos, envelhecermos juntos e experimentarmos o melhor da vida na Tua presença. Partilhando, ó Deus, não apenas de momentos de prosperidade, mas muito mais. Sendo um o pastor do outro. Ó Deus bondoso, muito obrigado, porque o Senhor pode unir um casal de tal maneira que estes se tornem uma só carne. Sejam transformados de uma maneira tão bendita, tão divina, que não possa mais ser separado. Ó Deus bondoso, muito obrigado, porque a Tua palavra fala sobre isso, que o que Deus une, ninguém o separe. Ó Pai bondoso, que cada casamento aqui seja união do Senhor. E que seja isto, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, boa noite. Boa noite.
Nesse momento, nós queríamos homenagear os casais que, no mês de maio, completaram as bodas. Nós queremos chamar aqui à frente Nilceia e Antônio, que completaram no dia 4/5. Nilceia e Antônio, podem vir aqui à frente. Também queremos chamar à frente Karen e Vladimir no dia 2/5. Também Bruno e Eduarda no dia 4/5. Gostaria de pedir para o pastor Levi para estar fazendo uma oração por esses casais. Vamos colocar-nos em pé. Graças te damos, Senhor, porque a tua bênção estabelecendo, Senhor, sobre a vida desses queridos casais, concedendo-lhes mais um ano de vida conjugal. Damos-te graças porque é com a tua presença bendita e gloriosa que nós avançamos. É debaixo do teu poder, Senhor, contando com a tua graça, com a tua presença gloriosa, que esses casais avançam, Senhor. Damos-te graças pelo amor que os une, pelos vínculos, ó Deus, afetivos, sobretudo pelas experiências profundas que constroem debaixo da tua bênção. Oramos com gratidão, rogamos a bênção do Senhor sobre a vida das famílias aqui constituídas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os amados irmãos podem se assentar. Nesse momento cantaremos um cântico muito antigo, mas que tem uma letra muito bacana. E se você conhece, você pode estar cantando conosco. O mundo há de passar e toda profecia, dons e línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz, o Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover
desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valer, se eu amo, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valer, se o